terem que fugir do país para salvaguardar as suas vidas. Isto é uma novidade total. Devo-lhe dizer o senhor falou, que foi... denunciou isso, mas é disse grave, que há muita gente que saiu do país É pós-eleições. muito grave porque não são casos isolados. Nós fomos alvo, logo no pós-eleições, de um ambiente de ameaças internas. Está marcado. Isto atingiu os partidos políticos, atingiu-nos a nós todos, nas casas das pessoas, os portões das casas, as portas dos carros com craveiras, cartas, papéis metidos embaixo da porta. Isto foi generalizado no país. E nós sabemos que quem tem capacidade de fazer isso são os serviços de segurança, não são pessoas individuais. Mas isso atingiu também a sociedade civil, o que já não é normal. Os ativistas cívicos também, todos eles, e muitas prisões. Prisões que estão agora algumas pessoas a ser soltas, mas com limitações dos seus passos, que foram, sem dúvida, indicadores de pressão de comportamentos públicos, para que as pessoas soubessem, cuidado, porque pode ser a seguir. Então, são formas de governação que não são de liberdade plena. Esta é uma questão. A segunda, houve agressões gravíssimas, com estiletes sobre senhoras, agredidas com profundidade nos membros, com riscos de vida. Então a situação piorou pós-eleições? Muito sinceramente, eu esperava que os atores da governação viessem claramente a público contestar isto. Claramente a público denunciar, defender quem assim foi vítima. Não aconteceu. Pior, fomos ao Parlamento com uma resolução de denúncia e o grupo parlamentar do MPLA votou contra a resolução que condenava a violação dos direitos humanos. Veja isto é inacreditável. Isto é a confissão da falta da vontade no tratamento destas matérias e da assunção de confissão de responsabilidades. A verdade é que algumas destas pessoas estão em países europeus, portanto, estou-lhe a falar, escondidos. Outras estão em países africanos, obrigados a fugir de Angola para salvaguardar as suas vidas pós-eleições. Isto é um cenário condenável a todos os níveis. É por isso que o senhor pede à comunidade internacional para não virar a cara? O governo angolano também. Eu mantenho uma porta permanente de diálogo, de apelo, à intervenção de um Estado que seja garante da pluralidade, garante do Estado de Direito, da democracia e, portanto, quando eu faço estas denúncias, elas não são fecho de porta, elas não são sinais de inimizade, elas são também apelos à consciência dos comportamentos internos, em primeiro lugar, e a comunidade internacional tem responsabilidades, porque conhece. Devo dizer que todos estes casos passaram em embaixadas, pediram proteção à União Europeia, à Embaixada de Portugal, à Embaixada da Alemanha, à Embaixada de todos os países que ali se encontram. A maior parte destes cidadãos também bateram a porta na busca de alguma proteção e eu não posso deixar de dizer que eu vi atitudes de solidariedade. Aqui não posso condenar, até porque alguns destes cidadãos beneficiaram. E o senhor também foi vítima desses ataques? Fui vítima da colagem do Está Marcado. Mas eu tenho responsabilidades e não me assusta. Eu diria que não me posso colocar no papel dos simples ativistas cívicos. Aqueles, sim, me preocupam muito mais do que a minha pessoal circunstância, até porque sou um líder partidário, tenho alguns níveis de intervenção que eles não têm. E, portanto, isto muito me preocupa. A questão dos direitos humanos em Angola está muito mal. Mas não vai só para o ativismo cívico. Acompanho Angola, nos últimos tempos, nós temos um problema de droga em Angola, de tráficos de droga, de assassinatos em massa, de jovens tirados de festas, depois todos encontrados mortos, como aconteceu ainda a semana passada, 2 semanas. Não são questões que nos tranquilizem e são cenários que não favorecem estabilidade. Não são incentivo de chamada de investimentos e de investidores. Portanto, isto não se conjuga para o interesse e para o bem-estar e para a diversificação, inclusive, da economia. Portanto, são indicadores extremamente negativos. Uma regressão, então, no quadro dos direitos humanos, mas também do nível de vida das pessoas, a qualidade financeira, a qualidade económica do país melhorou alguma coisa nos últimos meses? Só para fechar a última questão, ainda, na preocupação de pessoas sob suspeição de envolvimentos em questões desta gravidade,
que depois são nomeadas para funções públicas. E, conscientemente, eu penso isso um indicador também muito negativo. Eu não posso aceitar que determinada pessoa, com todo o direito de salvaguardar-lhe a dúvida sobre os factos, não foi condenado, mas está sobre uma investigação. Uma investigação que é grave, não pode ser alvo de uma nomeação de responsabilidade estratégica. Está-se a referir a quem? Estou-me a referir a vários casos em Angola. Titulares de poderes públicos, áreas de defesa e segurança com grande responsabilidade, setores de investigação criminal, titulares de tribunais de alta responsabilidade, superiores, e, portanto, estas questões não são boas. Não é bom termos um país onde, em simultâneo, debate-se a integridade da Presidente do Tribunal de Contas, do Presidente do Tribunal Supremo, de titulares dos Serviços de Informação e Investigação e Segurança. Então, estas questões têm muito denegrido a imagem da governação. Mas eu agora quero ir para além disto. Nós, quando concluímos as eleições e terminado o diferendo pós-eleitoral, foi a altura de dizer, agora vamos olhar para o futuro. Vamos olhar para aquilo que será possível construir para bem de Angola. E quem está aqui a falar, com todas as exposições, foi ter com quem tomou posse da responsabilidade de governação, no sentido de saber o que é que nós podemos juntos fazermos na concretização das nossas promessas eleitorais. Porquê? Porque nós temos condições de, a partir da Assembleia Nacional e não só, podermos definir políticas que sejam questões de grande interesse nacional. Não tenho respostas, infelizmente. Portanto, nós temos hoje, na governação de Angola, uma incapacidade total de trabalhar com os diferentes. E isto é uma grande preocupação. E nós, em Angola, sabemos que se formos fazer um inquérito público, o que é que o angolano mais queria ver realizado? A resposta a 99% é a realização do poder local, a realização das autarquias locais. E as eleições autárquicas portanto, serão as eleições este ano? autárquicas, se dependerem de quem está hoje a governar, não vão sair. E, portanto, o governo não angolano deixou-nos sinais claros sair? de que não quer fazê-las. Não quer fazê-las. E porquê é que eu digo isto? Pelas suas posturas oficiais. Nós até aqui temos tido uma enorme dificuldade de ver o pacote legislativo e eleitoral todo aprovado. E a razão é política. Não há nenhuma dificuldade, porque enquanto parlamentar da legislatura anterior, nós aprovamos todas as leis do pacote eleitoral há 4 anos atrás. E o que é que o MPLA tem feito? Tem impedido que seja agendada a última lei. Porque deixa sempre a possibilidade de alguém, por conveniência, dizer não temos legislação. A mesma pessoa que impede que ela seja agendada. É aquela que depois usa o não agendamento para justificar a não realização de eleições. E isto num quadro de 164 municípios. E também uma contradição. 164 municípios que, entretanto, eu vou lá chegar, mas com detalhe. À conclusão que vão subir para muito mais. Com um detalhe que deixa muito mal a posição de quem governa. Porquê é que até hoje não houve eleições autárquicas? Porque quem tem governado diz Angola não tem condições de financiar as autarquias através de cada autarquia local. E, portanto, não são favoráveis à realização simultânea das autarquias, porque dizem que quem tem que fundamentar a sustentabilidade de cada autarquia é o empresário, o cidadão que em cada local financia a autarquia e ela deve funcionar exclusivamente dependente da capacidade de recolha fiscal dos espaços em que está. Nada mais, diria mesmo, errado neste tipo de posicionamento. E porquê? Olha, estive numa conferência onde apareceu um dirigente da Finlândia, que nos disse, no meu país as autarquias existem há mais de 100 anos, mas o Orçamento Geral do Estado do meu país continua a financiar poder local. Porquê? Porque dos instrumentos locais há serviço público. Há saúde, há segurança, há educação, há desenvolvimento, há salvaguarda das vias públicas e, portanto, esta prestação de serviços, o Estado Central tem que contribuir também em respostas, porque é mais natural, é coisa lógica. O Estado angolano fecha os olhos a estas lógicas todas, não tem interesse e retarda porque não há condições. E, de repente, nós vemos um partido que diz não temos condições de fazer autarquias em 164, a dizer agora vamos fazer 581 autarquias locais.
Isto é para inviabilizar. Ora, quando dizem que não há condições em 164, quando é que haverá condições em 581? Portanto, o MPLA mostra-se aqui incompetente, incapaz, trai a vontade pública generalizada, porque o angolano, em todo o país, sabe que a autarquia é um poder complementar. A autarquia e pode como é que trazer tem sido essa melhor convivência aproximação. entre a oposição, por exemplo, em Luanda, onde a oposição ganhou ao MPLA? Mais uma razão para retardar, aumentar os medos da partilha. Nós temos em Angola uma governação vertical em absoluto. Temos um partido-Estado que não quer democratizar, que tem medo da partilha de poder. Tem medo, inclusive, de trabalharmos juntos. Repare, quando o líder da oposição vai ter com quem está a assumir a responsabilidade da governação, ele diz, estou disponível para colocarmos o interesse estratégico em ação, mas não tem respostas. Estou disponível para nos podermos sentar e definirmos linhas de caráter estratégicas para a educação, para a saúde, para a realização de poder local, para a construção de áreas estratégicas e definir políticas onde, independentemente de ser um ou outro a governar, elas mantêm-se sempre no cumprimento. Isto são formas de potenciar a realização dos países. A capacidade de diálogo inclusivo e a capacidade de colocarmos as forças vivas da sociedade todas alinhadas a um programa estratégico. E isto, se não se fizer, não há desenvolvimento. Se não há essa capacidade de diálogo, por exemplo, o que é que vocês estão a fazer em Luanda? Nós estamos a trabalhar, nós estamos a contribuir. O grupo parlamentar da UNITA tem permanentemente iniciativas parlamentares de contribuição à boa governação. Recentemente, quando o Ministro do Interior foi ao Parlamento, e ainda bem que foi, porque habitualmente não vão quando são chamados, e tal como o Ministro do Interior foi, nós temos uma série de chamadas às comissões parlamentares de titulares de poderes executivos para irem responder a aspectos de governação. Não temos respostas de questões e matérias de grande atualidade, mas são contribuições. Nós temos uma série de iniciativas a vários níveis que têm trazido a clara verificação de que há contradição no espaço da governação, porque aprovam os programas, mas fazem o contrário. E um dos aspectos inerentes a esta questão é a questão ligada, por exemplo, ao combate à corrupção. Nós não temos verdadeiro combate à corrupção. É tudo uma grande fraude, farsa. Porquê? Porque nós temos o Presidente da República a continuar a fazer despachos da contratação sem concursos. Não há via mais criminosa de incentivo da corrupção do que a contratação simplificada. Da inexistência dos concursos para que se entreguem obras de intervenção pública do Estado. Porque quando se abre um concurso, abre-se sempre duas possibilidades imediatas, de grande vantagem. Concorrerem com a possibilidade de ser escolhido, o que oferece melhores oportunidades, e quando se escolhe alguém, deitou-se fora sempre esta possibilidade de, através da competição, escolher-se o melhor. A segunda questão é baixar os custos, de forma muito clara. Ora, há distribuição, sempre por espaços de proximidade às intervenções públicas. E esta é uma prática que se incentivou no pós-eleições. Outra grande decepção no que nos diz respeito. O que é que nós temos de preocupação? O que é que temos de preocupação? A nossa preocupação vem do facto de termos tido um boom económico muito grande no início dos anos 2000. E sabemos que, de facto, não contribuiu para o desenvolvimento esta grande quantidade de acumulação de dinheiros. Estamos, de novo, com o petróleo, a única razão de algum bem-estar financeiro. É a subida do preço do petróleo a nível internacional. Não vem por uma boa governação, não vem por transparência, não vem por competências, vem porque houve aumento do preço do barril, causa exógena, não é uma razão interna. E, no entanto, o senhor que não aceita os resultados eleitorais... O meu medo, qual é que estes benefícios deste diferencial também não proporcionam desenvolvimento e bem-estar. E a verdade é que nós temos um país mais pobre. Um país com exclusão extraordinária. O senhor não aceita os resultados eleitorais? Não faço nada em movimento contrário à governação. Pelo contrário, repare, fui ter com quem governa no sentido de dizer o que é que podemos fazer de bom para Angola. Então até 2027 vamos ficar à espera? Não, nós estamos a meter iniciativas a toda hora. Nós estamos a fiscalizar. Nós estamos na estrada. Nós estamos a visitar os municípios, que é coisa que o Presidente não faz. Quem está aqui a falar, há uma semana, mais ou menos atrás, estava no interior do país, município a município,
a conversar com as instituições, também com as instituições do Estado e com as comunidades, a identificar preocupações e a partilhá-las. Isto é serviço público. Esta é a minha obrigação. E, portanto, nós estamos a trabalhar sempre com a expectativa de ver quem governa perder os medos, de ver quem governa, em vez de sermos nós a sair com iniciativas de nos procurar e de podermos fazer uma melhor Angola para todos. E acha que este status quo vai mudar em breve? Eu sou positivista. Apesar dessa travagem que o senhor encontra da parte política em relação a todas as vossas iniciativas? Não são só as nossas. Que a interlocução com a sociedade também está muito mal. Há hoje um movimento grande que se começa a vislumbrar, que vai crescendo, pró-poder local. Que começou com intervenções públicas, passou a vigílias, e a indicação que tem é que vai continuar a crescer. E é bom que cresça, porque é um direito constitucional, a sua intervenção, é uma necessidade para o país, a realização deste espaço que traz o quê? A transferência dos poderes de quem os acumula para as comunidades. Afinal, governa-se por quê? Governa-se para um objetivo fundamental: servir as comunidades, servir o seu povo, empoderar as suas populações e fazer um país melhor. E este país não está, de facto, visível a este nível. Portanto, nós vamos continuar a exercer lá onde estivermos, e devo dizer que é múltiplo espaço. Nós, enquanto partido político, estamos no país todo. E tive em Luanda, esta semana, antes de embarcar para Lisboa, uma reunião com todos os executivos que a UNITA tem no espaço do país, para partilhar programas, para atualizar conteúdos e para procurarmos contribuir sempre no fator positivo para uma melhor Angola. Estão a fazer esse trabalho de base, mas depois chegam à população de outra forma, através dos meios de comunicação, através da imprensa? Como sabe, não. Como sabe, há um boicote. O senhor já foi entrevistado depois das eleições pelos jornais, pela televisão nacional? Infelizmente, zero. Este é o outro contexto da governação angolana. Muito bonitas as palavras. E eu penso, eu fiz uma entrevista a um jornal português, creio que foi ontem, ao fim do dia. Eu critiquei, inclusive, um pouco, algumas entidades públicas internacionais. Porquê? Pela hipocrisia. Porque aceitam conviver com a violação dos direitos humanos lá onde há interesses económicos. Fecham os olhos a excessos inacreditáveis, quando aqui defendem exatamente o inverso. Eu sou dos que pensa que os direitos humanos, a democracia, a pluralidade, o Estado de Direito são valores universais. Nós não devemos e não podemos pensar que este status quo deve ser aplaudido. Eu penso que há uma partilha de responsabilidade também com quem senta, por exemplo, com um governante que aceita brutalizar uma senhora, mãe, agredida, põe estiletes, obrigada a sair do país. Depois, quando se senta, não chama atenção para a boa governação. Eu penso que há muitas responsabilidades quando cidadãos de países europeus vão até um país africano e silenciam manipulações no âmbito da transparência, da boa governação ou da organização daquilo que é a legitimidade do poder político. E, portanto, compete-nos também fazer estes apelos, sempre na perspectiva de ver melhorar e de ver desaparecer diria assim, estes circuitos de passeios institucionais, de cobertura a ditaduras, de cobertura a regimes autoritários, que, como sabe, há algumas instituições que fazem análises e classificam os níveis de democracia dos países. Infelizmente, e eu digo infelizmente, Angola está no ponto mais baixo. Está classificado como regime autoritário. Não como uma democracia. Nesta responsabilidade, a primeira é nossa, mas os nossos parceiros internacionais, e particularmente aqueles que falam, por exemplo, a nossa própria língua, penso que devem ter um pouco mais de responsabilidade nas parcerias e no acompanhamento, porque se silencia muita violação. Não se deveria. Uma das novidades, ou a principal, talvez, novidade de saída das eleições é o fim da maioria, dos 2/3 do MPLA no Parlamento. Isso implica que, para mudar qualquer item da Constituição, será necessário ouvir-vos e chegar a acordo com vocês. Obrigatório pelas questões constitucionais, mas eu partilho aqui uma questão.
e uma perda de tempo desnecessária. Qual foi? Tomada a posse da Assembleia Nacional, em setembro, nós quisemos, aquilo que é normal, abordar as instituições da Assembleia e fazermos a gestão em função daquilo que são as percentagens de direito dos órgãos de gestão da Assembleia. E, tendo obtido um acordo no fim da manhã dessa gestão partilhada, ao fim da tarde o MPLA saltou os poderes de direito da UNITA. E como consequência disso, nós não aceitamos ocupar os lugares de direito próprio. E a Assembleia Nacional funcionou de setembro a janeiro com uma mesa ilegítima. E eu pergunto, legal? Não me parece que também fosse legal. Não me parece, porque nós tínhamos uma mesa completamente partidária, com uma direção em que havia determinadas pessoas sentadas em lugares que não lhes pertenciam e que, felizmente, pelo facto de recusarmos ocupar os lugares enquanto não se repusesse a verdade, até porque dirigimos ao Tribunal Constitucional uma solicitação de uma intervenção, de um esclarecimento daquilo que era a interpretação, diria assim, de um artigo do regimento da Assembleia Nacional, até hoje o Tribunal Constitucional não respondeu. E, portanto, são estes indicadores que nos continuam a dar a sustentabilidade de que há responsabilidades partilhadas também, onde, quando se assume a liderança de um órgão como este, não pode ficar-se escondido, sempre numa atitude de desrespeito, de servilismo ao governo central, porque isto prejudica de forma extraordinária o país no seu todo. A verdade é que, fruto das visitas que determinadas personalidades fazem em Angola, constatações de uma mesa partidária exclusivamente de um partido, fruto também do próprio Tribunal seguramente ter chamado a atenção ao partido que governa de que não tinham alternativa, no sentido de que se tivessem que responder, não havia outra opção senão dar razão à UNITA. Felizmente, e isto devo dizer felizmente, foi corrigido. E houve uma plenária em janeiro, onde ocupamos os lugares de direito, mas explicado como em nome do diálogo, em nome da boa vontade. Não há boa vontade nenhuma. Não houve nome de direito algum, não houve nenhum nome de diálogo nenhum. O que se impôs foi a adequação às leis, a adequação ao direito. Mas perdeu-se muito tempo. E a questão que se pode deixar aqui, nós não quisemos sequer apelar, para não complicar, foi assim, tudo que se aprovou neste espaço tinha a legalidade absoluta necessárias. Portanto, nem quisemos entrar nisto, com muito boa vontade. Dada essa situação, estas perdas de tempo. Dada essa situação na Assembleia Nacional, quer isso dizer que objetivos já de longa data da UNITA, por exemplo, como a eleição direta de um Presidente da República, serão adiados ad eterno? Quando me foi indicado, não oficialmente, que poderíamos ser contactados para uma eventual revisão da Constituição, nós dissemos de imediato que estávamos disponíveis. Porquê? Porque Angola precisa de uma revisão da Constituição. Porque a Constituição que Angola tem hoje continua a ser uma Constituição não adequada aos desafios do país. As Constituições não são documentos definitivos. E, portanto, elas devem estar sempre formatadas de maneira a facilitarem o desenvolvimento e a realização dos seus povos. E a Constituição de Angola não está formatada nesta direção. Eu não estou a dizer com isto que eu, alguma vez, seria favorável a um mandato que viola a Constituição acrescido aos que já está a exercer, ao Presidente da República. Mas, indiscutivelmente, temos propostas positivas para o país no âmbito de uma abordagem para uma revisão. Não fui contactado formal. Portanto, gostaria de o ser. Estamos disponíveis para este diálogo, sem nenhuma dificuldade, pensando em Angola, pensando no bem comum e, portanto, dizer a quem governa que muitas das questões que retarda estão a penalizá-lo. O custo, não tenho dúvidas, que o MPLA pagou nestas eleições será acrescido amanhã, continuando com as mesmas práticas, porque não se está a realizar o interesse público. 1,8 mil milhões de dólares foi o que o senhor disse que o MPLA gastou nestas últimas eleições. Estamos quase na parte final desta entrevista, então eu pergunto-lhe, resta-lhe ter esse papel educativo?
que me estava a explicar? Também deve tê-lo. Também devemos tê-lo. Não é uma questão dirigida ao Presidente da UNITA. Qualquer ator cívico, qualquer organização da sociedade civil, qualquer agente político deve ter o lado didático, o lado educativo e a abertura ao diálogo permanente, a iniciativa na sua ação. E, de facto, devo dizer que eu recebi um dossiê bastante sustentado que, infelizmente, chega a estas conclusões. Sentei-me com quem trabalhou. É um grupo de trabalho bastante eclético, devo dizer, de maturidade, que não me deixa dúvidas sobre a credibilidade daquilo que investigaram. Analisado o pormenor, tem sustentabilidade. Qualquer angolano entende profundamente que aqueles dados correspondem a realizações, porque nós vimos anomalias absolutas durante a campanha eleitoral. E aquelas anomalias foram sustentadas em ilegalidades brutais. Quanto custou os autocarros, as centenas que andaram a transportar pessoas para os comícios de apoio ao regime? Quanto custaram os carros distribuídos em cada município e em cada província? Quanto custou uma comunicação social toda ela dirigida à propaganda do regime? Quanto custou o país todo invadido com as cores partidárias até hoje? Uma parte delas não foram retiradas em violação à lei. Enfim, são aqui alguns aspectos que aqui trago. Quanto custou a distribuição de fundos que foram feitos pelo país todo, a troca de cartões de partido? Estas questões acrescidas às assinaturas de decretos presidenciais de atribuição de intervenção que trazia benefício ao partido, que estão anexados a este estudo, trazem-nos, de facto, a triste soma de valores que, transferidos para a realização de Angola, não permitiram ter melhor escola, ter melhor estrada, ter melhor saúde, porque 1 bilhão e 800 milhões de dólares é muito dinheiro. E aquilo que eu tenho intenção é regressar a Angola, agarrar neste dossiê, analisá-lo com mais profundidade e levá-lo às instituições, naturalmente. Porquê? Porque é inaceitável que possamos ter não competição entre iguais, que possamos ter, efetivamente, o Estado partidário interferir na competição político-partidária e que as instituições nada façam. Se de facto isto se confirma em absoluto, tal como eu disse na conferência, este número é cerca de 700 vezes superior ao financiamento que os partidos tiveram. Saiu de onde este dinheiro? É possível um partido político ter capacidade de gastos a este nível? Não é. Isto significa gastos de dinheiros públicos e significa também a ausência das entidades de regulação, a ausência da intervenção do Poder Judicial, a ausência da moralização do Estado, a ausência da governação com responsabilidade. Portanto, todas estas questões não nos podem dizer que nós estamos à margem delas, estamos a contribuir para a boa governação, para a transparência e para o bem-estar de Angola com este tipo de alertas e de partilhas. Portanto, indiscutível. Gostava de terminar com um dado que a conferência permitiu apurar. Nós temos hoje, na legislação internacional, a punição severa dos golpes militares. E, infelizmente, em África, eles têm-se repetido nos últimos tempos. Mas não temos nenhuma legislação a nível internacional da punição dos golpes institucionais. Os golpes militares o que é que fazem? Interrompem a aplicação das constituições, o funcionamento regular do Estado democrático e de direito. O que é que fazem os golpes institucionais e os golpes eleitorais? A mesmíssima coisa. Interrompem a legalidade constitucional e o funcionamento dos Estados. Causam mortes, em grande quantidade também, causam pobreza, violam, incentivam a corrupção, violam os direitos humanos. E nós estamos a olhar para aquilo que é a atuação da União Africana, a atuação da União Europeia, a atuação do Congresso e do Senado americanos, entre outros, Parlamento português também, e a trazer factos para uma acréscimo, para uma revisão dos posicionamentos em relação àqueles que são ditadores, instalados no poder e mantidos no poder através da autoavaliação. Significa, são legalizados por instituições partidárias que eles próprios criam e que depois lhes dão a legalidade, mas não lhes dão a legitimidade. E aqui há a razão dos problemas que temos tido, e parte destes golpes militares são resultado de duas realidades.
a realidade da busca de mandatos dos presidentes da República, o desrespeito à Constituição vem legitimar, entre aspas, algumas destas intervenções negativas, devo dizer. Por outro lado, também estas questões dos golpes institucionais são fator, efetivamente, de muitos dos dramas que levam depois a algum tipo de pôr em causa a ordem institucional estatuída. Nós, em Angola, não fomos por esses caminhos. Enverdamos por uma via de grande responsabilidade, mas é preciso, de facto, que não apenas o cidadão, mas a própria comunidade internacional, não digam só Estado Democrático de Direito, hajam também em conformidade em manter Estado Democrático de Direito. E, portanto, acho que foi uma belíssima iniciativa, uma belíssima conferência e regressamos seguramente satisfeitos da contribuição aqui trazida. Engenheiro Adalberto, muito obrigada por nos ter sido esta entrevista e a si que nos acompanhou, muito obrigada também e até uma próxima oportunidade. Agradeço, somos nós. Bom dia.